paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra aqui para o nosso coração, uma meditação, que Deus colocou no meu coração para falar essa noite, que se traz em Ezequiel 37, que se fala, fala da visão de um vale de ossos secos. Então, eu vou ler um versículo aqui, um versículo 9, que diz assim: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse o Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Então, a palavra do Senhor que fala ao seu coração sobre Ezequiel, que Deus pediu a Ezequiel para ir profetizar, para ele profetizar lá no vale, profetizar no vale de ossos secos. Porque quando Deus diz para Ezequiel profetizar no meio do vale dos ossos secos, porque aos olhos dele, era impossível isso acontecer. Aos olhos de Ezequiel, não tinha como isso acontecer. Então, quando Deus permitiu que ele fosse, lá no vale do osso seco, para profetizar lá no vale, Deus permitiu essa situação para Ezequiel, ver que quando a gente tem fé, quando a gente põe a confiança em Deus, tudo é possível acontecer. Então, quando Deus diz para Ezequiel, pode esses ossos reviver? Tá fazendo uma pergunta, Ezequiel. Ezequiel disse, Senhor, só tu sabes. Então, quer dizer, segundo a palavra de Deus, só ele sabia, o que ia acontecer. Então, Ezequiel, ele profetizou, fez conforme Deus mandou, e tudo ali começou a se movimentar, tudo ali começou a criar carne, criar nervo, os ossos se levantou, pôs de pé, a palavra do Senhor diz que todos se levantaram, colocaram-se de pé. Então, essa palavra traz para nós hoje, que eu não sei o vale, que vocês estão passando, que eu e você está passando ou está enfrentando, cada um sabe do seu vale, E eu creio que Deus está dizendo para nós, profetizar diante dessas dificuldades, profetizar naquilo que você mais tem buscado e não tem encontrado saída. Não sei qual é a maneira, que Deus está mandando você profetizar, mas profetiza, acredite que essa situação, ela vai chegar ao fim. Profetiza, eu não aceito essa situação na minha vida. Profetiza sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, sobre a sua saúde. Profetiza saúde, profetiza restauração, profetiza vida financeira estabilizada, contas pagas. Mesmo que você não está vendo de onde vai vir o recurso, Deus fala, profetiza sobre ele, que Deus que vai fazer o milagre acontecer. Ezequiel, quando ele profetizou, não foi a palavra dele que levantou aqueles ossos, mas sim a palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Se Deus mandou ele profetizar, é porque Deus já tinha garantido a vitória para ele. Ele não ia ficar frustrado. Se Deus falou para ele profetizar, é porque o milagre ia acontecer. E no momento impossível, Iria ser impossível aqueles ossos reviver. Aos olhos humanos não tinha jeito. Aos olhos de Ezequiel não tinha jeito. Talvez tenha situação na sua vida que aos teus olhos também não tem jeito.
Aos olhos humanos, não, mas vamos olhar com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Porque às vezes nós deixamos de receber a nossa bênção, deixamos de receber a nossa vitória, porque às vezes nós olhamos com os olhos carnais. E acabamos trazer para a nossa mente, para o nosso coração, que nós não vamos conseguir, que não tem mais jeito. Eita, labaranda, labaçanda, candaiá. Não importa o cenário que você está vendo, não importa a situação que você está enfrentando ou está passando. Se você colocar confiança em Deus, ou se você já colocou a confiança em Deus, então aguarde, espere que o milagre vai acontecer, que Deus vai fazer um mover, Deus vai movimentar a situação para chegar aonde tem que chegar. Quando Ezequiel, ele profetizou, como deu ordem, né? O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Olha só como foi a fé de Ezequiel. Se ele tivesse dúvidas, Deus não ia operar ali. Os ossos reviveu e levantaram porque ele teve fé em Deus. Não ficou, ai Senhor, será que se eu fizer isso, será que vai dar certo? Será que esses ossos não vão nem se mexer? Tipo assim, não colocou dúvida naquilo que Deus estava mandando ele fazer. Às vezes é assim também na nossa vida. Às vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente coloca dúvidas. E Deus não age na dúvida, Deus age na certeza. Então, se Ezequiel tivesse ficado com dúvidas, com certeza ele poderia até conseguir, né, que esse milagre aqui que Deus fez acontecesse, mas ia passar pelo estreito. Às vezes tem coisas que Deus pede pra gente fazer e a gente não faz, Deus vai e aperta mais ainda. Mas não quer dizer que Deus não vai dar a sua bênção, não vai dar a sua vitória. É porque você não está preparado naquele momento para receber. Então, Deus vai permitir estreitar mais um pouco. Mas não é porque Deus estreitou, quer dizer que você não vai conseguir. Porque através, né, desse aperto, Deus ele está entrando com a solução e com a vitória. Porque Ele está te preparando para você receber a tua vitória. Porque a tua bênção já está na mão de Deus. Deus cria situação para que nós viemos entender que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes dele, que não adianta nós querer fazer da nossa maneira. Nós somos dependentes de Deus. E eu imagino aquela situação de Ezequiel ali, vendo aqueles montão de ossos. E ele falei, poxa, agora o que eu vou fazer? Talvez ele nem esperava ele profetizar ali no meio para aqueles ossos. Talvez ele achou que não tinha nem mais solução. Ou talvez ele deve ter pensado quando Deus, né, conversou com ele. Talvez o Senhor, achou que o Senhor falasse, não, Ezequiel, pode ficar quietinho aí que eu mesmo vou dar um jeito aqui. Você pode ficar paradinho aí, só vai olhar o que eu tô fazendo. Não, tem situação na nossa vida que Deus não quer que a gente fique parado. Tem situação na nossa vida que Deus quer que a gente movimenta. Tem situação na nossa vida que Deus quer que nós profetize para receber o nosso milagre. Às vezes falta só um pouquinho para a gente receber o nosso milagre. Em vez da gente profetizar que já conseguimos, nós colocamos o será que vai acontecer. Porque às vezes a espera coloca dúvida no nosso coração. Eita, labaranda, labação, decandaiá. E isso não pode acontecer. Porque isso só atrasa as bênçãos do Senhor. Não quer dizer que você não vai receber. Nós vamos receber a nossa bênção, a nossa vitória. Porque Deus, Ele não mente, Ele não falha. O que Ele fala, a promessa que Deus fala, Ele cumpre. Então, nós temos que ter fé. Quando Deus colocar algo no nosso coração, vamos fazer com fé. Que a vitória é certa, no nome do Senhor Jesus, assim como foi com Ezequiel, vai ser com você. Amém? Profetiza, que já deu tudo certo.
Tudo na mão do Senhor. Profetiza na sua